bom contigo? Ele aqui de novo no Cantinho da Mê. Eu sou a Mê, este é meu cantinho, seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo, ainda mais nessa semana que é semana de Páscoa, yeah! Ovos de chocolate, restrição à carne são algumas das tradições que ocorrem nesse período e hoje eu vou te contar prováveis 5 curiosidades que você não sabia a respeito da Páscoa. Depois vocês coloquem nos comentários as curiosidades que vocês já sabiam e aquilo que vocês não sabiam acerca da Páscoa. E antes do vídeo começar, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e acabem trocando esse conhecimento para ver quem é que sabia mais essas curiosidades. Nada competitivo, sem estimular a competição, mas enfim. Para começar, eu quero dizer que a Páscoa significa passagem. E posteriormente a gente vai entender melhor por que tem esse nome e esse significado, que eu vou dar algumas das curiosidades e vai ficar mais nítido. Primeiro, a Páscoa já era comemorada antes de Jesus Cristo vir ao mundo, morrer e ressuscitar. A gente sabe que atualmente a Páscoa, especialmente no Ocidente, é considerado um momento em que a gente comemora a ressurreição de Cristo Jesus. E é isso que nós cristãos, em sua maioria, concordam, e é porque Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou que a gente comemora a Páscoa. Massa! Só que a Páscoa já era comemorada muito tempo antes de Jesus vir ao mundo. Na verdade, a Páscoa, primeiramente, ocorreu quando os hebreus, que estavam debaixo do domínio dos egípcios, foram libertos. Depois de Deus ter enviado 9 pragas, a 10ª, ele falou que haveria um ritual especial. Seria necessária a morte de um cordeiro, e que o seu sangue estivesse nos umbrais das portas, e aí as pessoas iam chegar em casa, comer o cordeirinho e ficaram em casa para se proteger do anjo da morte que passaria por ali. Bem tranquilo, bem suave. E essa foi a primeira Páscoa. E desde aquela primeira Páscoa, os judeus comemoram até os dias de hoje. Inclusive, é mandamento, tudo mais, os judeus comemorarem a Páscoa em relação a essa passagem da libertação dos hebreus do Egito. Por isso que a Páscoa tem como nome passagem, porque foi quando os hebreus passaram de escravizados para povos livres. Entendeu? É isso aí. Segunda coisa, a Páscoa judaica tem alguns símbolos especiais, diferente dos nossos, que geralmente tá referenciado. Diferente dos nossos. Toda travada a língua hoje, minha filha. Diferente dos nossos, da nossa Páscoa, os judeus têm alguns símbolos que são, por exemplo, o cordeiro, os pães asmos, porque a gente pensa muito, cruz, a tumba que está vazia, e os judeus têm aquela perspectiva de o cordeiro, que era o sacrifício que era oferecido, né, e pães asmos. E esse cordeiro, através da morte dele, os filhos daquela família poderiam ser salvos. Os pães asmos, ou pães sem fermento, porque naquela época, quando os hebreus estavam fugindo do Egito, eles precisavam ser rápidos, porque eles foram literalmente expulsos, tipo, sai da minha terra, não quero mais você aqui. Daí nem deu tempo dos pães fermentarem. Esse é o significado de pães asmos, pães do sofrimento. Aí eles não puderam fermentar os pães, né? E ficou com os pães asmos, os pães sem fermento, sem fermentação. É isso, gente, conceito. Terceiro, a Páscoa judaica é comemorada no dia 14 do primeiro mês. Eu fui pesquisar e o calendário judaico, por ser diferente do nosso, a Páscoa deles, que é comemorada no dia 14 do primeiro mês, pra gente é dia 27 de março, por aí, entendeu? Tem essa diferença no calendário. Ainda sobre a data da Páscoa, Jesus morreu na sexta-feira anterior à Páscoa. Ou seja, vamos lá, vou fazer umas contas aqui comigo. A Páscoa é num sábado, ok? Aí eles comemoram a Páscoa no sábado. Massa. Aí, a Páscoa que iria ocorrer enquanto Jesus estava na Terra era num sábado, né? E Jesus morreu na sexta-feira. Tanto que a gente vê o relato dos judeus dizendo, galera, tira os corpos da cruz, que a gente não quer corpo aqui no dia de Páscoa não, deixa disso. Essa acho que pouca gente sabia. Agora, vamos falar de uma perspectiva mais do cristianismo, falando ali sobre Jesus, sendo ele o Messias e tudo mais. Então, para começar, de uma forma bem light, vamos falar sobre tortura. A crucificação era o meio de tortura que matava as pessoas através de asfixia, não era de dor, tá? Em decorrência da posição que a pessoa ficava ali, ele ficava sem conseguir respirar direito. Por isso que os pulmões de Cristo se encheram de água quando o soldadinho foi lá e perfurou-o com a lança. Porque a crucificação gera esse efeito de asfixia. E também
Provavelmente os açoites que Cristo teve que sofrer dilaceraram as costas dele, o que dificultava ainda mais a respiração. Então, basicamente, ele tinha que apoiar os pés que já estavam perfurados para conseguir se afastar um pouquinho da cruz, pegar um pouquinho de ar e voltar com as costas raspando na madeirinha. Bem suave, bem tranquilo, uma coisa assim, é um spa que a gente faz todo final de semana. Outra coisa é que quando a pessoa morria por morte de cruz, para os judeus, essa pessoa era vista como maldita, não presta para nada. Maldito perante os olhos do Senhor. Então vê, Cristo, o Messias, escolheu se tornar maldito perante os olhos do Senhor para salvar a mim e a você. Tá entendendo? Tá entendendo? Por que a Páscoa é tão legal? Agora a gente vai fazer uma analogia em relação à Páscoa mosaica e à Páscoa cristã. Na Páscoa mosaica eles tinham lá o cordeiro e através desse cordeiro era que o anjo do Senhor passava, não matava ninguém que estava, nem o primogênito que estava ali dentro daquela casa. E através de Cristo, de quem João Batista, o cara que falou que ele crescia ou diminua, cadê? Mostra aqui. Que ele crescia e diminua, coisa linda. E foi a respeito de Cristo que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Foi a respeito de Cristo que João disse: por onde viria a nossa salvação. Era necessário a morte de alguém. Desde a queda, desde a nossa destituição de Deus, desde quando nos afastamos do Senhor, porque nós optamos por isso através de Adão, aquele abençoado, e através de Eva, nós caímos e ficamos distantes de Deus. A sua justiça não permite que a bondade e a impureza vivam juntas. Não permite que aquilo que é santo e aquilo que não é vivam juntos, porque isso é injusto. A gente não colher o fruto do nosso pecado é injusto diante dos olhos do Senhor. Então a gente tem que pagar por isso. Só que a gente não consegue. A gente não consegue se livrar do nosso pecado. E desde os princípios, desde Gênesis 3, onde há a primeira profecia messiânica, a gente percebe a necessidade de um Salvador. Se não houvesse um Cristo, nós jamais conseguiríamos ser salvos, porque a nossa justiça não é suficiente para nos livrar do peso do pecado. A lei mosaica está cheia de demonstrações que apenas evidenciam que nós precisamos de um Salvador. Os holocaustos e sacrifícios que eram feitos não demonstravam que a gente conseguia ficar puro, mas apenas enfatizavam o nosso pecado e enfatizavam que nós não conseguiríamos ser livres dele senão por Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que verdadeiramente nos purifica e transforma as nossas vidas. Ele aceitou padecer tamanha morte porque isso era o que eu e você merecíamos passar. Ele aceitou tomar o nosso fardo, que não era um fardo leve, não era um fardo suave, para nos dar o fardo suave e leve, que é estar em sua presença, é poder andar de novo nos caminhos do Senhor. Se nós viéssemos a morrer pelos nossos erros, apenas estaríamos colhendo as consequências de nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, pois estamos destituídos de Deus, que é a vida. Se estamos destituídos da vida, o que nos resta? Morte, bem lógico. Para que a justiça seja feita, alguém tem que pagar pelos seus atos. Nós erramos, merecemos a morte por causa disso, mas Cristo quis que nós tivéssemos a vida e aceitou levar o nosso fardo. Em Isaías 53, versículo 4 ao 7, diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, que através do seu sacrifício nos livra do fardo da morte que nós merecemos. Ele pagou o preço em nosso lugar. Alguém deveria pagar pelos nossos atos. Nós não somos capazes de pagar e poder nos aproximarmos do Senhor, mas Ele é.
E mesmo ele não precisando, mesmo ele podendo simplesmente estar no seu trono glorioso dizendo: eu não preciso morrer por eles, eles que erraram, agora eles que lutem, ele demonstrou o seu amor, demonstrou a sua essência, vindo ao mundo, se desfazendo de toda a sua glória, de todo o seu poderio no céu, para nos salvar. Ele se desfez de toda a sua majestade para vir aqui como um servo, para servir cada um de nós e para nos dar o exemplo e seguir adiante. Jesus veio para transformar nossas vidas. Ele tem o poder para cada uma dessas coisas. E é através da sua morte e da sua ressurreição que nós podemos finalmente ter paz com Deus. É através dele e somente dele que nós temos a tranquilidade de ter paz com Deus. Não somos mais filhos da ira do Senhor, mas somos filhos de Deus, os quais podem falar com Ele como um paizinho. Nós temos essa intimidade, nós temos acesso a Deus agora, porque primeiro Ele veio a nós e nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós temos a capacidade, a possibilidade de falar com o Senhor, é porque primeiro Ele veio para a terra, se fez homem, carregou o nosso fardo, carregou o nosso pesar, para que cada um de nós pudéssemos ser livres das adversidades que tanto nos afligem em relação ao pecado e a certeza do distanciamento de Deus, para que nós pudéssemos andar junto a Ele. Nós jamais poderíamos fazer isso pelas nossas próprias forças, mas Ele nos amou tanto que fez isso. Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tenha dúvidas, Cristo te ama. Ele enfrentou todas aquelas adversidades por amor a você. Não duvide disso. E que nessa Páscoa, mesmo que você não acredite, mesmo que você ache que isso é um absurdo, que você tenha entendimento de que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E através disso nós temos paz. Nós temos a certeza de que dias melhores virão. E que... Calma, aqui ó. Não temas. Crê somente. Através das palavras de Cristo e do cumprimento de cada uma das coisas que Ele falou e que tem se cumprido nos dias de hoje, nós podemos ter a certeza de que vai ter um momento maravilhoso no céu. E a gente não precisa mais temer, porque nós temos a liberdade que foi nos concedida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós temos paz, porque Deus enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Que nesta Páscoa você se lembre que é amado, que alguém carregou o seu fardo e está de braços abertos, disposto a ter você de volta, para te dar a preciosa vida eterna, algo que você nem eu conseguimos sozinhos, mas que Ele conseguiu por nós. Algo que nem eu nem você conseguiríamos sozinhos, mas Ele carregou o nosso fardo, pagou o preço em nosso lugar. E hoje nós podemos dizer que somos livres, porque Ele vivo está.